Olá, vamos fazer a correção do bloco 8 que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Na primeira questão, pergunta assim: a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizado como conflito em estado de guerra total, no qual há mobilizações em todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo. Enfrentaram-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Faça um breve resumo da Segunda Guerra Mundial, considerando a formação das alianças, principais acontecimentos e términos. Os grupos se enfrentaram na guerra foram os aliados, Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, como tais: o massacre de Cantin, o Holocausto, o massacre de Baby Ear e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra teve um fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam seus aliados em maio de 1945. Número 2. Faça um mapa mental Segunda Guerra Mundial. Espera-se que nessa questão o aluno tenha recorrido ao site do Brasil Escola e anotado o mapa mental que tem lá. Na listagem de correção dos exercícios, o mapa mental também vai desenhado. Esse mapa mental vai falar dos principais acontecimentos: quem que eram os aliados, quem que era o eixo, os pactos que foram assinados, a fase da guerra, o que foi o Holocausto, as principais razões do início da guerra até a derrota do eixo. A questão número 3. Ao longo da história da humanidade, existiram campos de concentração em outros países e em outros momentos históricos. Os campos de concentração nazistas, no entanto, são os mais famosos por toda a dimensão do massacre promovido por eles durante o Holocausto. Descreva o Holocausto sofrido pelos judeus e outros povos durante a Segunda Guerra. Resposta: o Holocausto, ou Sorra, para os judeus, é o nome que se dá ao genocídio promovido pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo dessa guerra, foram mortas pela ação dos nazistas cerca de 6 milhões de pessoas judias. Estima-se que o número seja maior devido à falha de registros. O Holocausto foi a conclusão de um processo de violência e exclusão promovido pelos nazistas contra os judeus desde a década de 1930. A realização do Holocausto deu-se em etapas diferentes, que incluíram o fuzilamento de judeus por meio de grupos de extermínio e, finalmente, a execução desses por meio de câmaras de gás, construídas nos campos de extermínio. As câmaras de gás foram implantadas nesses locais quando os nazistas perceberam que o fuzilamento não era um meio de execução adequado. Assim foram desenvolvidos 6 campos de extermínio, cujo intuito era promover a execução de judeus em larga escala. Os campos eram Auschwitz, Balzec-Chełm, Majdanek, Sobibór e Treblinka, todos localizados na Polônia.